Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um LED Conexão! Isso aí, gente. Então, olha só, não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem. Lá em todas as nossas redes sociais, nós estamos em todas as redes sociais. Então, você pode procurar no Instagram, pode procurar no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. Se você tiver uma Alexa, pessoal, você pedir para Alexa, toque LED Conexão. Beleza? E não esqueça também no TikTok. Também temos lá os cortes no TikTok. Então, meninas, finalmente estamos aqui e o formato do podcast LED Conexão é cada uma contar a sua trajetória. Então, sua trajetória de vida no geral. Não só a profissional, como também a pessoal de como que vocês chegaram até hoje. Grandes profissionais que inspiram outras mulheres. Tá bom? Então, vou aqui esperar o presidente para a gente poder posicionar as câmeras para poder começar. Então, vamos ver com quem eu começo. Com Mônica. Eu sabia. Já esperava por isso. Então, vamos lá, Mônica. O bate-papo, gente, vocês não precisam olhar para as câmeras em si, olhar uma para outra aqui, porque é um bate-papo, tá bom? Já pedi para o diretor segurar essa mesa, porque o papo hoje vai ser negócio, a mesa vai, né, diretor? Com certeza. Então, vamos lá, pode começar, Mônica. Então, eu sou Mônica, sou psicóloga, especialista em autoestima e autoconfiança de mulheres 30+. Por que eu cheguei a essa profissão? Porque eu sempre fui muito ansiosa, sempre fui muito de depender do outro, dependência emocional, né? Não me achava suficiente, não me achava digna, não me achava pertencente. Eu só fui descobrir isso depois da psicologia. Até então eu tive uma infância muito difícil, né? Uma mãe que sempre teve problemas psíquicos, que hoje está com Alzheimer. E sempre sonhei muito alto, né? Eu sempre sonhei muito alto. Mas aí eu sempre... A minha família é daquela família negativa. É aquela família que coloca para baixo. Não vai dar certo. Quem é você? Você vai para aquele lugar? Não, aquilo ali só tem rico. Não, aquilo ali não é para você. Não, não vai. Então, eu sempre fui criada assim que eu não ia conseguir. Porque meu lugar era só até aqui. Ali era muito para mim. Então, eu fui muito castrada, né? Eu costumo dizer que eu fui muito castrada. Então, estudei escola pública, estudei em escola particular. Minha mãe sempre me deu tudo material, mas eu nunca tive atenção, carinho, afeto. O que eu vou fazer então? Aí já sonhei quando eu era mais nova. Sonhei ser aeromoça, sonhei com várias coisas. E fui me deparar onde? Técnica de laboratório. Onde o quê? Colher sangue, né? Trabalhei por mais de 15 anos como técnica de laboratório. Amava, adorava muito. E nunca passou pela minha cabeça trabalhar com psicologia. Nunca. Por quê? Quem sou eu para fazer psicologia? Faculdade na minha família, ensino superior, nem pensar. Mal conseguiam fazer o ensino fundamental, né? Que hoje em dia tem o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, minha família mal conseguia fazer o Fundamental 1. Que me diga o Fundamental 2 e chegar ao superior. Então, até hoje, eu acho que eu só tenho uma prima que agora terminou nutrição e tem uma que formou em direito, mas não pratica, porque por conta disso tudo. Então, assim, a família é muito grande, porém, ninguém chegou a muitos lugares. A maioria das mulheres da minha família é aquela falsa mulher forte, que hoje eu entendi que de forte não tem nada. Elas tiveram que ser fortes para poder sobreviver. Mas mulheres fortes que dependem de marido, mulheres fortes... não é dependência financeira, tá? É dependência emocional mesmo. Porque são elas praticamente que têm o sustento da casa. Elas não têm marido que segura, o marido que pertence, que é o provedor. Então, eu vim de uma família assim. E eu falei assim, não, eu quero ser diferente. Como ser diferente? Se eu estava cheio de traumas, cheio de feridas emocionais. Trabalhei como técnica
E nisso eu era muito acolhedora, aquela coisa toda. E eu queria crescer ali dentro. Como crescer ali? Vou fazer o quê? Vou fazer uma faculdade, né? Porque eu só tinha um técnico. Vou fazer o quê? Farmácia, biomedicina? Vou fazer biologia? São as 3 áreas que dá para poder trabalhar em análise. Fui fazer farmácia. Aí eu falei assim, não, vou fazer farmácia, porque, e tal, resolvi fazer farmácia. Aí fiz todos os trâmites e vamos lá fazer farmácia. Quando eu vou para fazer farmácia, odiei. Acontece bastante. Eu odiei com todas as minhas forças. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Quando eu falei assim, e agora? Crise de identidade, né? Quem sou eu? Crise Sou uma de farsa? identidade. Quase 10 anos, que até então, né? Quase 10 anos de laboratório. E não me identifiquei. Eu falei assim, e agora? O que eu faço? Vou ficar a vida inteira colhendo sangue? Aí, conversa vai, conversa vem. Uma amiga minha falou assim... Aí eu falando, não tô gostando e tal... Aí a minha amiga falou assim, Mônica, por que você não faz psicologia? Eu falei assim, psicologia? Tem lá eu, paciência com psicologia. Eu falei assim, eu acho que eu vou agarrar no pescoço de um quando falar uma coisa. Aí eu falei assim, eu vou falar assim, cala a boca. Aí eu falei assim, Mônica, para com isso. Mas aí é aquela crença o quê? Psicologia. Porque para mim, psicologia, eu ia estar em evidência, eu ia estar, assim, em lugares de pessoas que eu achava que não era para mim. Psicologia, na minha visão, psicologia era quase um médico, era quase... Então, assim, quem sou eu para fazer psicologia? Mas aí ela falou assim, ela me fez pensar, uma pessoa totalmente leiga, gente. Ela falou assim, cara, você quando tem paciente criqui, quando você consegue... Mônica, você é muito acolhedora. E foi me falando, assim, todas as características de uma psicóloga. Ela falou assim... Aí a minha coordenadora ouviu ela falar isso e falou assim, tá... Quem é que consegue acalmar a paciente quando tá aqui quase dando na cara da atendente e tal, e tal. E foi falando tudo que eu fazia. Eu falei assim... gente, vocês estão malucas. Eu não aceitava. Eu não trazia aquilo pra mim. Eu falei assim, não, vocês estão doidas, vocês estão malucas. Não me vejo nisso, não. Isso não é pra mim, não. Tá. Aquilo foi o quê? Plantou a sementinha. Eu falei assim, será? Aí eu comecei a me observar, comecei a recalcular tudo. Eu falei assim... Aí eu fui lá, o quê? O que psicólogo faz? O que psicólogo faz? Fui olhar tudo. Aí eu falei assim, gente, de fato. Então, comecei. Aí eu estava lá na faculdade de farmácia, falei assim, não, mas também eu não vou parar no meio do caminho. Eu vou terminar o primeiro semestre. E aí eu comecei a fazer os trâmites para poder mudar. Uhum. Acabou a farmácia, fui entrar na psicologia. Primeiro dia de psicologia, me apaixonei. Eu falei assim, gente, esse é o meu lugar. Aí fui fazendo, consegui me identificar ali e fui estudando, trabalhando, atuando. E no decorrer da psicologia, eu falei assim, cara, eu acho que realmente... Então, assim, pela minha religião, né, Deus ele me preparou todos esses anos... Como lidar com as pessoas. E eu era muito acolhedora, eu queria entender por que você desmaia, por que você não tem medo, por que você tem, por que você fica nervosa. Então, assim, as pessoas tinham várias emoções totalmente diferentes. E aquilo me despertava a curiosidade. Eu falei assim, tá, mas por que uns têm muito medo, outros não têm? Aí, até então, porque você estuda, você não tem tanto conhecimento assim. É tudo muito básico, é tudo muito, muito raso. Então, hoje eu sei, né, que cada um tem uma história e cada um tem a sua história de vida. Então, no decorrer da psicologia, eu falei assim, pois é. Então, eu amo colher sangue até hoje. Quando eu vejo uma veia, chego a salivar. Chego até a salivar. Mas eu já cheguei à conclusão de que eu gosto de lidar com as pessoas. Não é? A coleta de sangue me deu esse olhar, né? De você, não... detalhe, eu fui promovida nessa minha caminhada. Eu fui promovida e fui trabalhar nos bastidores, que é na área técnica. Quando eu fui trabalhar na área técnica, eu me senti presa, eu me senti sufocada, eu comecei a sentir falta das pessoas. E foi aí que eu comecei a pensar, não é a coleta de sangue, eu quero lidar com o público. De vez em quando eu fugia, eu ia lá na coleta. Gente, se precisar de ajuda, eu tô aqui, tá? Pode me chamar. Então, eu não podia, mas eu falava. E todo mundo, né, gostava do meu trabalho. Sempre fui a coletora melhor, sempre fui a coletora que todo mundo procura, sempre fui a coletora que ajuda. E cheguei na psicologia. A gente sai da faculdade,
sem saber nada. Uhum. A gente sai da faculdade, tipo, eu costumo dizer que a gente sai da faculdade, é igual quando você faz 18 anos e seu pai, mãe fala assim, pega sua mochila, você agora já é maior, te joga na rua e fala assim, ó, se vira. Essa foi a sensação. Ou seja, a pessoa totalmente sem preparação nenhuma. E fui quebrando cabeça e sem saber o que eu ia fazer. Eu estava perdida. Ah, vou atuar na clínica. Tá, mas eu não quero. Não é... Aí eu bati a cabeça aqui, bati a cabeça ali. Tinha bons resultados com os meus pacientes, só que ainda não era aquilo que eu queria. Uhum. Aí aquilo me queimava. Eu falei assim, tá, eu quero trabalhar com alguma coisa que faz, que realmente transforma, alguma coisa que... Então, caminhando aqui, caminhando ali, cheguei aonde eu cheguei. Por quê? Eu me deparei com que eu quero trabalhar com mulheres. Mas trabalhar como? Aí veio aquela síndrome da impostora. Tá, você vai trabalhar com mulheres, você toda detonada, você toda errada, toda ferida, não se acha pertencente, vai trabalhar com mulher fazendo o quê? Como é que você vai transformar a vida da mulher que você mal consegue olhar para a sua? Aí eu fui trabalhar as minhas feridas, né? Mesmo assim, eu falei assim, não, mas eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Fui tratar as minhas feridas. Foi maravilhoso. Depois que eu me especializei em autoestima, porque a especialização em autoestima, você cuida de você. Uhum. É um requisito, né? São 4 dias de imersão, na qual você trabalha, são 6 pilares da autoestima, que você trabalha de forma muito profunda, muito, muito profunda mesmo. Você trata todas as suas feridas, você não sai de lá outra pessoa, mas você sai de lá sabendo quem realmente você é. O meu primeiro evento de psicologia, evento grande... Eu tive crise de ansiedade, eu tive humor deprimido, eu me tranquei dentro do hotel, no quarto de hotel, porque eu chorava, eu me sentia pertencente àquilo dali. E ali eu fui trabalhando, e hoje eu cuido de tudo que as minhas feridas que eu tinha, hoje eu mostro para as mulheres que elas podem sim. Não importa. Isso. Não importa de onde elas, a família que elas tiveram, não importa se foi família pobre, se foi família de... Porque assim... A autoestima, ela não escolhe classe social. Eu trabalho com mulheres e eu sei. Então, tanto uma mulher da periferia quanto uma mulher de classe média alta, ela vai precisar trabalhar a sua autoestima. Tem várias pessoas aí que a gente conhece, né? Aquelas artistas, muitos artistas aí trabalham com aparência, mas a aparência externa. Então, por que elas têm depressão? Por que elas têm muita coisa? Por quê? Por conta da baixa autoestima, por conta de não trabalhar suas questões. Então, isso me despertou de trabalhar, de estar aqui, de oferecer o meu trabalho, porque isso fez a minha transformação. E hoje, eu entendo que eu posso estar onde eu quiser. Estar aqui hoje, para mim, é um marco. Porque eu nunca me imaginava estar num lugar assim, né? Para mim, isso aqui era coisa assim, inalcançável. Tem 2 semanas que eu participei da imersão, só que eu participei nos bastidores. Eu fui convidada pela minha mentora de estar participando da equipe dela. Então, eu estava em Alphaville. Quem conhece Alphaville em São Paulo sabe que é altíssimo padrão. Sim. Então, assim, eu estava lá, convidada para ir para restaurantes e tal. E eu me senti assim, eu não me senti excluída, não me senti fora da caixinha, dentro da caixinha daquele meu mundo, onde eu me via como ninguém, como inferior, como... O que você está fazendo por aqui? O que você está fazendo aqui? Quem é você para estar aqui? Não, hoje eu posso estar em qualquer lugar, aonde eu quiser, com quem eu quiser. E essa sou eu. É que você conseguiu quebrar o padrão, né? Dentro de você, né? Muito bom. Agora, diretor, é do mesmo lado? Não, de frente, né? Então, agora, Jéssica. Oi, gente. Meu nome é Jéssica Freitas, tenho 34 anos. Sou mãe de 2 crianças lindas, Maria Eduarda, de 7 e o Matheus, de 3, casada. Graças a Deus, muito bem casada. Formada em gestão de RH. Trabalhei muitos anos com gestão de RH e amo. São coisas completamente diferentes do que eu faço hoje. Hoje eu atuo na área da beleza, na parte da epilação. Amo também o que eu faço, mas não foi tão simples chegar até aqui. Mãe, né? Depois que a gente vira mãe, muitas coisas mudam. E eu sempre tive o sonho de ter filhos. E tive, a Maria Eduarda nasceu primeiro. E aí, quando eu me tornei mãe...
veio toda aquela responsabilidade. E agora, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E aí, eu me vi perdida, porque eu sentei para conversar com meu esposo. E aí, como é que vai ser agora? E eu cheguei à conclusão de que eu ia trabalhar para pagar creche. Só trocar dinheiro. E eu falei, não faz muito sentido, né? E aí eu vou ter que deixar minha filha na creche o dia todo ou com alguém. E eu tenho, graças a Deus, tenho uma rede de apoio. Meu esposo, mas ele trabalha. Tenho minha mãe, mas ela trabalha. Eu falei, não posso pesar todo mundo, né? Todo mundo tem que trabalhar também. E aí decidi sair do trabalho, uma coisa que eu amava. E, graças a Deus, nesse trabalho, por eu ser uma boa funcionária, eles me demitiram, me mandaram embora, eu conversei, deu tudo certo. E aí saí para me tornar mãe, dona de casa 24 horas por dia. E fiquei 4 anos assim, sendo mãe em tempo integral. Só que eu sempre trabalhei minha vida toda, desde 15 anos de idade. Trabalhei de tudo, trabalhei em loja, extra-natal. A mãe conhecia alguém que tinha uma loja, me indicava. Eu sempre trabalhei, porque eu vim de uma família assim, muito guerreira, igual você estava falando. E as pessoas até brincam comigo. Jéssica é o alfa, porque eu cresci vendo minha mãe sendo a alfa da minha casa. Então, minha mãe sempre batalhou, correu atrás. E aquilo ali é muito normal pra mim. Então, sempre trabalhei, sempre quis ter o meu dinheiro. Corri atrás, não corria de trabalho. E aí, não aguentava mais ficar em casa. Sempre trabalhei. Então, não aguentava mais ficar em casa e já estava me sentindo um móvel de casa, né? Meu Deus! Não por falta de trabalho, porque dona de casa e mãe tem trabalho o tempo inteiro. A gente não tem folga, a gente não tem férias, não tem nada. É trabalhar por amor, né? Não tem remuneração para esse tipo de trabalho. E aí, eu falei, preciso fazer alguma coisa, preciso me reinventar, que eu não aguento mais. E aí, vi no Instagram, rolando no Instagram, vi alguém, curso iniciante de depilação. Falei, opa. Aí falei com meu esposo, ele, tem certeza? Falei, tenho. O máximo que pode acontecer é eu perder o dinheiro. Perder o dinheiro, vou ficar no prejuízo, mas eu preciso tentar. E aí, chegou o dia do curso, fiz. Foi igual a amiga ali. Eu me apaixonei. O olho brilhava. E é uma coisa assim tão simples. Eu, vindo de recursos humanos, que a gente lida. Ainda assim, eu lidava muito com pessoas, recursos humanos, tem muito isso. E aí, eu fui para essa área, fiz o curso. Quando eu cheguei em casa, aí meu marido me olhou e falou assim, não gostou, né? Eu falei, eu amei. Ele, o quê? Aí ele, não é possível, Jéssica, você tem certeza? Eu falei, eu amei. Aí ele, então o que você quer fazer? Graças a Deus, eu não tenho problema nisso. Tenho ele que me ajuda, tenho minha mãe que me ajuda, que são pessoas que, se eu falar bora, todo mundo bora. Vamos junto com você. E aí, não sei, eu tenho uma tia que tem um salão e ela tinha uma maca e algumas coisas, uma ring light. E aí ela descobriu que eu tinha feito o curso. Aí ela falou, Jéssica, você quer? Te vendo baratinho. Eu falei, quero. Uma maca. Comecei com aquela maca, não eram grandes coisas. Aí, levei a maca pra minha casa, comprei a ring light. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Não tenho espaço, não tenho nada. Aí meu esposo falou assim, tem sim. Começa dentro de casa. Peguei um cômodo na minha casa, reestruturei e comecei dentro da minha casa. Atendendo, não era fácil, porque quando é um cílios, uma sobrancelha, agora a depilação é muito difícil, porque todo mundo já tem a opinião montada. Ai, depilação dói. Ai, não, porque eu ouvi uma amiga dizer que depilação... Ai, não, como é que eu vou, né? Não conheço, morro de vergonha. E aí eu fui começando com um trabalho de formiguinha, devagarzinho. Aí pegava minha mãe era minha modelo, minha cliente, era tudo. Tirava foto da perna, tirava foto do braço, ia postando. E sempre me posicionando no Instagram como se minha agenda tivesse lotada. Gente, olha isso, trazendo dicas, ia mostrando. E comecei ali... Foi aumentando. Hoje eu tinha uma...
Amanhã eu tinha minha mãe de novo. Mês que vem eu tinha ela de novo. E ela sendo sempre minha foto. Aí peguei meu marido, você vai ser também... Aí ele, Jéssica, pelo amor de Deus, Jéssica, porque dói muito. Não, mas eu preciso de foto, eu preciso de cliente, vamos fazer. E comecei com 2. Aí a vizinha veio. E aí, sabe, todo mundo começou a comentar. Eu falei, preciso sair de casa. Um entra e sai direto o dia inteiro na minha casa. Falei, não, tô tirando a privacidade das crianças, mas não corri do meu trabalho. Atendia dentro de casa, nas condições que eu tinha, amava e entregava como se eu estivesse numa sala Icaraí. Cafezinho, água, jaleco, touca, toda equipada, como se eu estivesse atendendo em qualquer outro lugar que não fosse a minha casa. Meus clientes sempre tiveram o melhor atendimento. Eu procurava fazer isso. E aí eu fiquei 1 ano atendendo na minha casa. E aí eu vi que cresceu demais. Falei, pronto, preciso sair daqui. Estou sentindo a necessidade de sair daqui. Saí, aluguei uma loja em São Gonçalo. Hoje eu atendo lá. Graças a Deus, tenho bastante cliente. Sou bastante conhecida lá por isso. E aí comecei a ministrar curso iniciante, porque eu via muita necessidade disso. Não que não tinha o curso, só que todo início de curso que eu faço, eu exalto quem é mãe, quem é dona de casa. Porque quando a gente passa por essa situação, quando a gente se vê mãe, parece que o mundo acabou ali. Pronto, sou mãe, não tem mais o que fazer, vou cuidar do meu filho a vida toda. E é isso que tem pra mim. E eu me reinventei. Então eu passo para elas que elas também podem. E todo início de curso que eu faço, a primeira coisa que eu faço para elas é contar minha história. Eu mostrar que como eu cheguei, elas também conseguem. E aí eu vejo hoje eu vi até uma reportagem do empreendedorismo feminino dizendo que aumentou 12%, se eu não me engano. E eu fiquei pensando, cara, eu tô contribuindo para esse aumento. É pouquinho, mas faz diferença. Porque hoje eu formo uma aluna e amanhã ela sai, começa atendendo em casa ou a domicílio, mas ela está empreendendo. A gente sabe que empreender no nosso país é muito difícil, muito difícil. Os impostos são caros, nem todo mundo quer aquela que está iniciando, porque tem esse processo. Ninguém começa com uma cartela gigantesca de clientes. Você precisa correr atrás dele todos os dias. E isso é cansativo. Eu costumo dizer que eu sou a financeira, o marketing, eu sou tudo da minha empresa. E isso chega uma hora que te cansa. Mas eu falo para elas que são processos. E todo mundo passa por esse processo. Não tem jeito. Seja em qualquer área, é um processo. Se você é médico, você não vai ter 10 pacientes no primeiro dia. Mas é aquele passo de formiguinha. Uma hora vai acontecer. E aí eu entrei nessa área, amo o que eu faço, amo lidar com as meninas, porque o meu público é só a epilação feminina. E eu queria entender qual é o meu propósito nisso tudo, porque a gente tem um propósito. Todo mundo vai a algum lugar com um propósito, ninguém chega ali à toa. E eu sou cristã, sou evangélica, e eu comecei a conversar com Deus. Eu preciso saber o porquê que eu lido com mulheres, por que eu tô nessa área. E quando você lida com mulheres, eu entendi que a epilação é só uma porta de entrada. Às vezes eu recebo cliente no meu estúdio que ela vai ali com desculpa de fazer uma epilação, mas ela só quer descansar de uma vida corrida. Às vezes ela só quer conversar com você porque ela não tem ninguém para desabafar. Às vezes ela só quer falar o que se passa dentro da casa dela. E eu entendi, esse é o meu propósito. Eu preciso ouvir. Tanto que quando elas chegam, eu falo, hoje vai ser com terapia ou sem terapia? Aí, o dia que tá muito corrida a agenda, eu falo, olha, amiga, hoje é sem terapia. Ela, Jéssica, por favor, só um pouquinho. Então tá, aí elas começam a conversar. Tem gente que chora. Tem gente que conta coisa que ninguém sabe, que o marido não sabe, que a mãe não sabe. Então, eu entendi que meu propósito é esse. Não é só uma epilação, não é só uma estética, não é só, sabe, o embelezamento do corpo. Mas eu
converso, tô ali para desabafar, entender, ouvir. E aí, quando acaba aquela sessão, elas saem. Ai, Jéssica, muito obrigada. E me abraçam. Então, você vê que a epilação é só a entrada. Elas estão ali para isso, para conversar, para desabafar, para ouvir. E muitas das vezes eu nem dou opinião, tô ali só para ouvir mesmo. E só isso que elas querem, o acolhimento. Então, quando eu tô na sessão, lá com elas, e eu falo isso para todo mundo, o meu atendimento é personalizado. Mas por quê? Porque é humanizado. Uhum. Eu não tô ali, para fazer em 5 minutos, acabei, agora você pode ir, tá? Mês que vem eu te vejo de volta. Eu quero te ouvir. Eu quero que você fale. Tanto que no próximo mês, quando elas retornam, elas falam, então, vamos terminar aquela conversa que a gente começou no mês passado? Eu falei, vamos. E aí a gente começa a conversar. E teve uma cliente que me marcou muito, porque ela chegou e a gente começou a conversar despretensiosamente. E eu terminei de fazer tudo que tinha para fazer nela. Aí ela falou, Jéssica, você tem uma próxima cliente? E por coincidência eu não tinha, o horário estava vago. Não acredito que seja coincidência, seja de Deus. Com certeza. E ela olhou para mim e falou assim, eu posso ficar 5 minutos aqui deitada? Aquilo acabou comigo. Falei, você só quer 5 minutos? Ela, só 5 minutos. Falei, claro, pode ficar até 10. Eu não tenho clientes depois. E aí eu apaguei a luz branca, deixei só a luz mais quente e saí, deixei ela deitada lá dentro. Eu não sei se ela chorou, não sei se ela dormiu. Eu sei que eu saí, fechei a porta e deixei. Aí ela levantou, ela me deu um abraço, ela falou, você não sabe o que você fez por mim hoje. Então eu entendi que esse é o meu propósito. Uhum. Acolher vidas, acolher pessoas, porque as pessoas, tem pessoas muito alto astral, muito feliz, mas o coração é terra que só Deus conhece. E as pessoas vêm sobrecarregadas do dia a dia. Às vezes casamentos estão sendo desfeitos, famílias, e ela só precisa ser acolhida, ela só precisa de um abraço, ela só precisa que alguém ouça ela, sabe? Sim. E hoje a gente tá com um dia a dia tão corrido que a gente não tem tempo, às vezes, para ouvir ninguém. Né? A gente é mulher, a gente vai fazer uma unha e uma sobrancelha, é tudo muito rápido, porque logo depois tem outra cliente. E eu vi que eu não poderia ir como efeito manada. Vou fazer porque todo mundo faz. Eu não tô prezando mais uma agenda cheia, eu tô prezando um atendimento de qualidade, porque eu vi que hoje isso é muito importante. Eu preciso acolher, eu preciso entender o que se passa. E, assim, o que acontece muitas vezes, elas chegam ali com a opinião muito formada. Não quero mais, tô cansada, vou largar tudo, vou abandonar. Só porque você ouviu, ou só porque ela desabafou e botou pra fora o que ela tava sentindo, elas já saem dali outra pessoa. Eu acho que eu pensei melhor, tava com a cabeça quente, não era isso. Porque você falou e eu mudei de ideia. Então, assim, eu acho que toda a minha vida de sair do RH, sabe? De me reinventar, é o que eu tenho passado para elas, é o que eu tenho passado para as minhas alunas, que a gente pode tudo, é só a gente querer. Eu quero, eu sou capaz. A mulher, hoje em dia, é capaz de tudo. Ainda tentam limitar a gente, tentam limitar a nossa voz. Só que nós podemos tudo. É só a gente querer. Quando eu fiz a faculdade de RH, eu tinha uma bebê, a minha filha. E eu ia pra faculdade com ela. Às vezes eu deixava na casa da minha mãe, quando a patroa não estava lá, escondido para poder ir pra faculdade. E eu terminei minha faculdade. Então, eu acho que se você quiser, tudo dá certo. A gente não pode usar filho, a gente não pode usar marido, a gente não pode usar nada como desculpa. Bengala. A gente não pode usar como bengala. Porque você fica estagnada, o tempo passa, e aí depois de muito tempo você vai falar assim, nossa, eu não fiz nada, né? Não criei uma história. A história que eu tenho é de mãe, de dona de casa, e não era isso que eu queria, né? Eu queria mudar aquela história. Eu venho de uma família que todas as mulheres, graças a Deus, são muito guerreiras. Todas elas se formaram. Minha mãe se formou em técnica de enfermagem com 43 anos, se eu não me engano. Então, não tenho desculpa para parar. Ela se formou com 43. Por que eu, com 34, eu não posso? Né? Então, eu tenho a obrigação de continuar levando esse legado que minha família traz, com muito orgulho. E eu sei que esse legado eu tô levando para minha geração. Porque hoje, quando eu converso com minha filha, eu falo, filha, o que você quer ser? E criança, 7 anos, né? Ela fala, eu quero ser influencer, YouTube depiladora.
Eu falei, meu amor, mas você pode ser depiladora, mas pode ser advogada. Ela, mãe, eu posso ser tudo o que eu quiser, eu posso ter várias profissões. Pode. Então, isso é que eu quero passar pra ela. E eu vejo que eu tô no caminho certo. Porque eu parei minha vida lá atrás por eles. Por ela, que ela foi minha primeira filha. E eu recomecei também por eles. E é esse legado, essa é a minha história. Quero agradecer ao Pedro por poder contar um pouquinho da minha história. História de mãe de dona de casa que se reinventou. E hoje tá aqui nesse podcast, como a minha amiga falou. Ao que parecia, assim, aos nossos olhos impossível, né? As nossas vozes estão chegando. O YouTube tem uma capacidade gigantesca de chegar em qualquer lugar. Então, acho que tudo que está sendo falado e o que for falado aqui vai impactar, vai mexer com vidas, vai mudar vidas, mudar direções. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer hoje. A gente ter voz, ter uma voz, falar que você é capaz, mulher, você é capaz. Não pare, não se paralise. Você sonhe mesmo. Porque quando a gente sonha e a gente bota como meta, a gente consegue. E não tem nada que nos faça parar, né? Eu acho que a gente olhar, viu lá, trilha e vai ter dificuldades. Todo dia o empreendedor tem muita dificuldade. Seja você começando em casa, seja você tendo uma loja, atendendo a domicílio, tudo tem dificuldade. Vão te descredibilizar, vão te dizer que você não é capaz. Porque ainda fazem isso comigo. Mesmo, tem muitos seguidores, conhece muita gente, mas eu prefiro fulano de tal que tem 17 mil seguidores. Isso acontece. Muito. Todos os dias. Sim, Mas eu sou capaz e eu tô chegando onde muita gente falou que eu não ia com chegar. certeza. E isso já me deixa muito feliz, porque ontem eu não tinha cliente nenhum e eu tinha 100 seguidores. Hoje eu tenho muitos seguidores e tenho muitos clientes. Estagnei aqui? Não, porque é só o meu início e eu sei aonde eu quero chegar e eu vou chegar. Mas é um trabalho de formiguinha. Mas quando eu vejo que eu consigo impactar mulheres, tudo faz sentido e tudo fica mais leve. E é isso, a minha história. Muito bom. Antes de começar, eu queria até... Você estava falando sobre os dados, né? Na verdade, tem 2 dados muito, muito importantes aqui. Hoje, dados da América Latina, incluindo o Brasil, são 68% das microempreendedoras. Ou seja, de toda a população, incluindo homens e mulheres, quem mais empreende hoje são as mulheres, microempreendedoras. Estamos chegando. E faculdade já é 73%. Uau. Só que, tô te falando isso porque eu tô fazendo todo um estudo. Para quem não sabe também, eu tô fazendo um livro, né, das mulheres da região, que é chamado Mulheres do Leste, que é daqui da região, de várias histórias de várias mulheres. Depois eu posso explicar para vocês melhor sobre isso. Mas eu também tô fazendo todo um estudo, na verdade, um dossiê sobre o empreendedorismo feminino. Incrível. O empreendedorismo feminino, para quem não sabe, ele se popularizou no Brasil a partir de 2015. Não é muito recente. Na década de 90, se popularizou nos Estados Unidos. Assim, o empreendedorismo feminino, que tem gente que às vezes não gosta, mas é empreendedorismo. Não, é empreendedorismo feminino. É uma outra versão de empreendedorismo. E eu vou provar para vocês com uma coisa que você acabou de dizer, que eu sempre digo. Vocês já viram algum perfil de homem que trabalha fazendo serviços ou o que for escrito atendimento humanizado? Não. Muito difícil. É muito difícil. Não. Não. Já viram de homem? De homem, não. É isso que eu tô te falando, de homem, não de geral. Não. De homem. Porque isso é uma característica do empreendedorismo feminino. Então, assim, tem gente... Como eu pesquiso muito, eu ouço muito que é uma bolha. Tem gente que fala, o conservadorismo vai acabar abafando isso porque as mulheres estão adoecendo por causa do empreendedorismo, isso e aquilo. Ó, eu vou falar pra vocês, não é uma bolha, é o contrário. Pra quem não sabe, assim, uma bolha, tipo assim, vai chegar uma hora que vai voltar. Não, é crescente. Só que tem muitas coisas que vocês, mulheres, ainda estão se acostumando com relação ao empreendedorismo.
Porque o empreendedorismo mesmo para a mulher é novo. Concordam Uhum, comigo? sim, É uma sim. coisa nova. Então, por isso, eu acho que... eu não sei se já aconteceram com vocês, de vocês tomarem determinadas decisões dentro do empreendedorismo, onde chegaram e falaram para vocês, cara, mas isso daí é meio frio, né? Pô, que decisão meio fria que você tá tomando, você tá demitindo uma pessoa, você tá dispensando isso. E isso era ouvido antes do homem, porque o homem, como empreendia, então tinha... E tanto que muita gente fala sobre energia masculina. Vocês devem ter ouvido falar, a mulher com energia masculina. Não, assim, tô te falando uma opinião minha, Sim. tá? Dentro do estudo que eu tô fazendo. Eu acho que a única coisa... a única energia que, na verdade, que eu acredito é que não se estava acostumado a ver mulheres tomando decisões fortes. Porque a Desse- mulher é o sexo frágil, é sensível, né? Não... Sim, então, mulher com posicionamento que chega, que ali, então, assusta porque não estava acostumado a ver a mulher tomando decisões mais... Tanto que atendimento humanizado, por quê? Porque é mais sensível, é mais delicado, é mais leve. Então, eu vejo que o empreendedorismo feminino as mulheres estão se acostumando aos poucos e por isso que está sendo... Eu até brinco que eu falo assim, o empreendedorismo feminino está ensinando, inclusive, até os homens a mexer um pouco com a parte de empreendedorismo. Uma coisa muito simples é atendimento hoje de barbeiro. Exatamente. Há 15 anos atrás, eu ia no Seu Manel, pagava R$10, que ele fazia a barba em 5 minutos. Agora tá gourmetizando tudo. Hoje bota eu paninho chego, quente, bota paninho é. quente, bota arzinho, faz isso daqui. Não é mais aquela, 360 no não é mais colo. aquela espuma de sabonete, Não, bota. Né? Aí tem perfume pra barba, shampoo pra Skincare. barba, skincare. Que é. Pra Pomada. você. Pomada. Isso era uma coisa. Vamos ser francos. Isso não era uma coisa que se fazia. Por quê? E se fizesse, as pessoas duvidavam da masculinidade Sim, do homem. Fazer a Exatamente. unha. Fora. Fazer um homem fazendo a unha. E, todo ó, aí, fala, aí olhava tudo. torta assim e falava assim, "Ih, não sei não, hein? Tá muito florzinha, tá muito florzinha." Sim, exatamente. Exatamente Eu só queria isso. antes só aproveitar e fazer esse comentário que você estava dizendo, né, sobre os dados do crescimento e tudo. E é por isso que até que o Last Valley eu tive essa visão de focar no empreendedorismo feminino justamente Incrível. para dar voz a mulheres que justamente, como vocês estavam dizendo, gente, eu nunca pensei em ir no podcast, eu nunca pensei de repente em palestrar. Tem muita mulher que chega para mim e fala, mas por que eu? Por que eu vou palestrar, gente? Aí eu Eu nem falei, tenho muito. eu vou não, falar tipo, o não, quê? porque, tipo assim, eu não tenho nem muitos seguidores. É Gente, verdade. mas eu acabei. Eu tenho 2 anos E que às eu vezes tem uma história empreendo. incrível. E quando fala assim, mas eu não tenho nenhuma história pra contar. Eu não tenho uma história pra Você tem contar. a sua Teve- vida. Gente, só pra você que é psicóloga, o Leste Conexão já tem 25 episódios. Com esse aqui vai ser 26. E teve uma menina que, inclusive, ela me deu feedback pra mim, pra Vanusa, né? Que ela foi ver um episódio do Leste Conexão. Quando ela foi ver, ela maratonou. E ela falou assim, cara, sem brincadeira nenhuma, eu estava sentindo que eu estava entrando numa depressão e ouvi as histórias dessas outras. Eu fico Olha até meio... isso. Olha. Tipo assim, pô, me tirou da depressão, muito obrigado. E ela tá em todos os eventos. Tá todos os eventos que ela fala... legal. É o que É eu falei muito de bom isso, propósito. Um podcast que tá mudando vidas. Sim, no podcast, É porque você olha nos o eventos. exemplo do outro, né? Exatamente. E- Porque ela olha, e vamos ser francos, ela olha aquela mulher famosa que tá lá em Isso. cima, É hypada, com muitos inalcançável, seguidores. Vida Ela perfeita. ela não consegue. Mesmo ela contando, falando, eu tive uma vida difícil, ela não consegue te alcançar. Você difícil de não consegue. imaginar. Você fica assim, cara, uma ela distância tá em muito outro grande, país, uma né? distância muito grande. Agora, quando você tá aqui do lado ouvindo uma que você fala assim, gente, ela passou por isso. Gente, mas ela tá aqui do meu lado. Mas isso é muito louco que você falou, que a gente vê outras pessoas. Quando eu comecei, eu me vi entrando nisso, na comparação. Muito. E aí a gente se diminui o tempo inteiro. E eu me via nisso. Falava, nossa, mas fulano de tal, caramba,
né? 50 clientes num dia, meu Deus. Eu tô começando agora, então pra mim não dá. E aí eu entrei numa paranoia tão grande que o meu esposo falou assim, Jéssica, quem te garante que o que ela mostra no Instagram é verdade? Exatamente. Aí eu falei assim, mas ela tá postando. Ele, Jéssica, tudo é marketing. Sim. Aí eu falei, peraí, tá me fazendo mal? Comecei a bloquear um monte de gente no Instagram. Eu faço uma lixeira de vez em quando. Eu vou lá e faço uma faxina. Porque eu entrei nesse campo da comparação. Ah, não, ela consegue porque ela, né? Ela tem muita coisa. Não, eu não. Eu tenho que ficar quietinha aqui ainda, porque eu não tô no mesmo patamar que ela. Mas a gente faz a mesma coisa. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu faço palestras também dentro da religião que eu sigo. E uma coisa que eu sempre falo, porque infelizmente a comparação com as redes sociais acaba levando muitas pessoas à depressão. Muito. Aí eu falo assim, às vezes não é que a grama do vizinho é mais verde que a sua, às vezes é só uma grama sintética. Cara, Sintética. isso faz muito sentido. Ela é sintética. Aproveitando que a câmera já tá no close ali, né, presidente? A próxima agora, Juliana, por favor. Tá bom. Bom, meu nome é Juliana Biel, sou advogada, mas não comecei assim. Diferentemente, assim, a história é um pouquinho diferente da de vocês duas. Eu sou a terceira filha dos meus pais, caçula. Só que eu tenho um tempinho um pouquinho maior da minha irmã e do meu irmão. Meu pai tinha uma condição boa, ele tinha uma empresa. Dava uma qualidade de vida muito boa pra gente. Mas quando eu fiz 12 anos de idade, aconteceram problemas na empresa. A empresa quebrou. A gente se viu numa situação muito ruim mesmo, de meu pai deixar de comer para dar pra gente o que comer, né? Trabalhando muito. Depois de muito tempo que fui saber que ele, às vezes, se alimentava só com uma coxinha, assim, sabe? Pra gente poder estudar, porque ele sempre falava, estudo e comida vocês vão ter. Né? E eu lembro que, nossa, eu era uma patricinha antes, né? Nossa, graças a Deus que aconteceu na minha vida. Se libertou. Pô, graças a Deus, agradeço muito, porque saber o valor do dinheiro, você tem uma noção de que certos valores não se compram, sabe? E aí, eu lembro que eu fazia inglês, eu odiava ir pro inglês. Ai, não suportava ir pro inglês. E quando veio essa questão da empresa ter falido e a situação lá em casa ter ficado bem ruim mesmo, eu falei, e agora? Vou ter que sair do inglês. Meu pai falou que vou ter que sair do inglês. Fiquei desesperado que ia sair do inglês. Eu não queria, mas aquele negócio, quando você vai perder, aí você... Dá valor. Dá valor, exatamente. Aí minha mãe foi conversar no inglês com um dono e tal, explicou a situação. Ele falou, não, ela pode ficar com bolsa, ela trabalha aqui na biblioteca. E eu comecei trabalhando com 12 anos de idade. Olha. E assim, não me arrependo, foi muito legal. Eu fiz amizades lá na biblioteca durante um tempo. Dava, assim, aulas para os alunos lá que iam na biblioteca, assim, consegui melhorar muito meu inglês nessa época. Infelizmente, vou perdendo, porque eu tenho deficiência auditiva. E aí eu não consigo fazer leitura labial, eu perdendo aos poucos. Mas eu trabalhei dos 12 aos 17 na biblioteca do inglês, fazendo o curso de inglês, assim, bastante tempo. Com o meu trabalho, assim. Eu sou muito grata. Infelizmente, o curso não existe mais, mas eu sou muito grata aos donos. Eu acho que se eles ouvirem isso aqui, eles vão saber. Depois, eu entrei na faculdade de Relações Internacionais. Fiz Relações Internacionais, entrei com 17 anos. Me formei, porque eu queria trabalhar com algo vinculado a línguas. Eu sempre tive vontade de aprender várias línguas. Eu fiz francês, fiz inglês. Cheguei a fazer um pouquinho de alemão. Tenho vontade de fazer italiano, né? Mas... infelizmente, Relações Internacionais, na época que eu me formei, não era um nicho muito conhecido. E eu queria ir para a área da política, né? Na área da política internacional. Trabalhar na ONU, essas coisas. E o Brasil ainda não tinha essa abertura muito grande que tem hoje em dia. E aí, o que calhou de trabalhar foi na parte de comércio exterior. Trabalhava com... importação de partes e peças para plataforma de petróleo, que é tudo assim para anteontem, sabe? Não é para ontem, não é para hoje, é para semana passada. E coisas que envolvem muito dinheiro também. Então, é um nível de estresse muito grande. Então, eu trabalhei 5 anos na área até eu chegar numa depressão, que na verdade foi um burnout. Só que naquela época não se falava em burnout. E eu tive uma depressão, porque eu dormia meia hora por dia. Porque eu estava com um problema em cargas vindo dos Estados Unidos, da Índia e da Nova Zelândia. Então, assim, eu ficava até mais tarde no escritório para falar com os Estados Unidos.
Ia pra casa, ficava vendo documentação da Nova Zelândia até 3h30 da manhã, dormia 3h30 da manhã. Acordava às 4, tomava banho e ia pro escritório para conseguir falar às 5 horas da manhã com a Índia. Meu Deus. Então, eu fiquei nesse ritmo durante um mês. Eu fiquei muito mal. Eu cheguei a cogitar assim na minha cabeça. Passou a idade de suicídio, mas eu não tinha coragem de praticar. Porque eu pensava que meus pais iam sofrer muito, minha família ia sofrer muito. E eu sempre fui uma pessoa que não posso ver o outro sofrer. Porque eu sofro mais vendo o outro sofrer do que eu mesmo sofrendo. Então, foi muito difícil sair da depressão. Não foi fácil. Quem me ajudou foram meus pais no sentido de, vamos lá, tirar umas férias. Só que em concomitância com essa depressão, eu tive um relacionamento abusivo. Né? Eu não enxergava que era um relacionamento abusivo. Eu só enxerguei no final do 4º ano, a gente namorando, que chegou a agressão física, né? Ele me deu um tapa no rosto. E a partir dali eu falei, porque eu com 4 anos de idade falava assim pro meu irmão, não me bate não, senão eu vou na delegacia te denunciar. Desde criança eu falava essas coisas. Aí meu irmão foi o único que sabia dessa história. E ele que foi me ajudar, e ele falou assim, como você deixou isso? Você sempre falava pra mim que ia na delegacia, se eu te batesse. Só que a mulher, ela não tem a consciência quando ela tá dentro do relacionamento, ainda mais quando há uma dependência emocional. E tinha essa dependência emocional. E aí eu vi que eu passei por violência psicológica, violência moral, passei por violência física. Não passei por todas as violências, mas passei por algumas. E recorrentes, os sinais estavam claros ali na minha cara. Só que eu era muito nova, não enxerguei, não percebi. E infelizmente isso traz muito traumas, assim, traz muitos espinhos pro resto da vida. A gente tem que... Ela que é psicóloga, ela sabe, acho que ela deve... ter mulheres muitas que atende, que já passou, infelizmente, por isso. E recorrentemente que a gente tem que trabalhar. Nosso autoconhecimento, nossa autoestima. Porque eu pesava 48 quilos. E falava pra mim, se você engordar, eu te largo. Meu Deus. 48 quilos, gente. Sabe? Eu falei, gente, isso é muito pesado. E eu não tinha essa consciência. Hoje em dia eu tenho essa consciência. E aí, quando eu me separei dessa relação... E eu estava meio que estudando para concurso na época, mas para a área da Receita Federal. Meu pai falou assim, por que você não faz direito, já que você gostou de direito penal? E eu vou falar isso, gente, com o professor Sérgio, que me deu aula no gabarito. Ele sabe, já falei isso para ele várias vezes. Eu comecei a fazer direito por sua causa, porque eu amei direito penal. Ele dava uma aula espetacular. A aula dele é maravilhosa. E aí eu fui fazer a faculdade de Direito, também mais velha, me formei com 31 anos em Direito, fiz a faculdade. Eu falei, bom, vou fazer concurso. Eu ainda tento concurso, porque eu acredito que a função que você pode entrar tem mais chances de você modificar o mundo. Que eu sempre tive essa questão na minha vida, desde criança, de... Não quero ser só mais uma de passagem nesse mundo. Eu quero aqui deixar alguma coisa, algum legado. Exatamente. E aí, falando, que isso? Quer deixar autógrafo? As pessoas... Falei, não é isso. Deixar minha assinatura, minha marca no sentido. Cara, se eu sair desse mundo, sabendo que eu modifiquei, que eu salvei uma única pessoa, nossa, eu já saio muito feliz. Exatamente. E hoje, o que eu trabalho me permite isso, sabe? Eu sou muito grata. Então, eu me formei na faculdade... estudando para concurso, só que na época teve aquele impeachment da Dilma, o Brasil estava oscilando na questão política e parou de ter concurso público. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí, 3 colegas meus da faculdade falaram assim, não, vamos abrir um escritório de advocacia. A gente chegou a abrir, o nome era BRR Advocacia, a gente conseguiu começar a ser autossuficiente no escritório com 2 meses, assim, isso foi muito gratificante, sabe? A gente conseguiu fazer uma cartela muito grande de clientes. Só que algumas coisas vão se... ali no meio do caminho, cada um vai para um modo de pensar. São 4 personalidades, são 4 cabeças diferentes de pensar. Mas a gente tinha um convívio muito bom, tem um convívio muito bom com eles até hoje. Sou grata pela experiência, porque muita coisa aprendi com eles também. Mas veio a pandemia e aí... lockdown, tribunal ficou fechado durante 6 meses, os advogados sem conseguir trabalhar. E a gente, com aluguel, com tudo para pagar no escritório, eu falei, não, gente, não tem sentido. Até conseguir a redução do aluguel, que na pandemia muitas pessoas conseguiram. Só que a dona não quis manter muito tempo. E eu falei, não tem sentido a gente ficar pagando aluguel, pagando tudo.
Se a gente não tá tendo trabalho, não tá entrando trabalho, ninguém tava gastando dinheiro com advogado. Pra quê? Botar aqui. Exatamente. Não tava tendo justiça. Fazer o quê? Exatamente. E as pessoas geralmente... Fala para as pessoas que vocês têm a mania de procurar advogado quando dá o problema. Procura antes do problema. A advocacia preventiva é mais barata que a A advocacia. psicologia também. É, né? Resolutiva. Exatamente. A psicologia, principalmente. Só vem quando tá no SOS, quando tá na quando tá na UTI. Eu costumo dizer que é isso. Vocês só vêm pra gente quando tá na UTI. É verdade. Sim. Mas é verdade. E aí eu vi também que ali uma oportunidade de cada um ir pro seu caminho. Porque eu falei assim, olha, gente, já não estava funcionando muito bem a gente no mesmo espaço físico. Imagina a gente entregando o espaço físico, cada um da sua residência, cada um morava num lugar diferente. Falei, não vai dar certo. Vamos ser honestos com nós mesmos. E a gente, cada um do seu lado, e a gente faz parcerias. Hoje eu trabalho de forma autônoma, tenho meu escritório Brito Biel Advocacia, só que o meu escritório é completamente virtual, que depois da pandemia se viu que as pessoas não querem ir num espaço físico para falar com o advogado. Eles não querem quebrar sua rotina para fazer algo chato. Porque ir em advogado é algo chato, é que tem que resolver problema, entendeu? Então, eu faço as minhas consultorias de forma remota, funciona super bem. Atendo meus clientes direto. Apesar de não ser um atendimento presencial a maioria das vezes, eu faço esse atendimento humanizado porque a partir do momento que a pessoa assina aquele contrato comigo, não é problema dela, é problema meu. Eu assumo como se o problema fosse meu. E aí, dentro da advocacia, que eu sempre fui apaixonada pelo direito criminal, mas as pessoas, vai defender bandido, não sei o quê. Por incrível que pareça, gente, as vítimas também podem ser defendidas. Ela pode ser assistente da acusação, ou então ela ser a autora da ação, quando é uma ação penal privada. Então, eu atuo mais no direito criminal, mais voltado para vítimas. E eu tive a oportunidade de estagiar com um excelente juiz, que se chama André Luiz Nicoliti. Estagiei com ele durante 2 anos, 3 anos. E ele me permitiu passar em todas as áreas que ele atuou. Eu atuei em vara civil, atuei em juizado especial civil, atuei em juizado especial criminal, juizado de violência doméstica, vara criminal. Ele me permitiu seguir em todas as áreas que ele ia. Então, assim, eu consegui absorver muito conhecimento com ele. Sou muito grata. E, além disso, ele também foi coordenador de uma pós-graduação. E ele, por ser coordenador, ele ganhou 2 bolsas. E ele concedeu uma para mim e uma para uma outra moça que trabalhava comigo. Então, eu sou muito grata a ele, sabe? E, através dele, eu conheci o programa Empoderadas, que é onde eu atuo também como advogada e colaboradora, que é um programa de enfrentamento e prevenção de violência de gênero. Violência doméstica, mas eu falo violência de gênero porque abrange sempre mais, até pega a parte de criança e adolescente também, independentemente se menino ou menina. E essa é a parte que eu mais gosto, né? É a parte do acolher, de estar ali assim, não, vamos juntas. Porque, infelizmente, aquilo que a gente falou da questão do empreendedorismo, mas no mundo, a mulher, ela é diminuída, a sua fala é podada, a sua fala é diminuída. E a questão do sexo frágil, não é do sexo frágil. É porque a mulher, ela, por ser mais sensível no lidar com a vida, no lidar com o mundo, ela consegue dialogar. Já o homem, não. Então, o homem, a forma dele de expressar sentimentos, muitas das vezes é na violência. E essa violência acaba trazendo um ciclo vicioso muito grande, né? Que a gente fala das fases do ciclo de violência e tudo mais. E você ouvir essas histórias, ter a possibilidade de mostrar para elas que elas têm como se empoderar, se capacitar, Se reinventar. sair daquele ambiente Tóxico. nocivo, ciclo né? vicioso, né? Hostil. Ela vê que ela tem vida pós-morte. Eu falo pós-morte por quê? Porque, às vezes, quando vem a violência, vem muito um luto carregado. A mulher se sente muito culpada. Eu me senti muito culpada durante muito tempo. Então, ela fala assim, é porque eu deixei, como é que eu não enxerguei? Por que que eu não vi? A mulher, ela traz essa culpa já. É uma coisa ancestral, uma coisa já do nosso... Cultural. Cultural, do nosso patriarcado mesmo. Então,
poder ouvir essas mulheres, poder ajudá-las, poder falar assim, você é capaz, vamos lá, vamos juntas. E agora eu tô com um público maior dentro do programa de crianças e adolescentes, que infelizmente o nível, os índices de estupro de vulnerável têm aumentado muito, e eu sei que são subnotificados ainda. Com aquele documentário do Felca sobre a adultização, tem aberto mais portas para esse diálogo, para levar informação, né? Porque eu acho que o que salva a gente de tudo quanto é tipo de violência é o conhecimento, é você saber seus direitos. E no programa a gente costuma ir em escolas, dar workshop, palestras. E eu amo estar com o público infanto-juvenil. As meninas falam, Juliana, pelo amor de Deus, os adolescentes não respeitam. Eles respeitam sim, é só você saber falar isso aqui. Entrar no modo de falar deles, na gíria, ver o que eles gostam, de assistir, Entrar no mundo o que eles deles, gostam de ouvir. Exatamente. Entrar no mundo. É se identificar, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com o público infanto-juvenil. E aí também, não para de tentar concurso. Eu também sou juíza leiga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas realmente a minha paixão é o acolhimento. Faço trabalho voluntário também, atuo de forma de acolhimento no trabalho voluntário, que se chama atendimento fraterno. É um atendimento de escutativa. Às vezes a pessoa vai lá cheia de dores, mas ela não quer que você fale nada, ela só quer falar, só quer que você ouça. Sempre. E aí... O acolhimento é essencial, gente. Sim, e aí ela fala assim, muito obrigada. Aí você fala assim, muito obrigada, porque eu não fiz nada. Aí ela fala, por você ter me ouvido. É isso. Eu sou muito às vezes a pessoa é muito sozinha, ou então as pessoas são aquelas pessoas cheias de gente em torno, mas que não tem ninguém pra de fato Exatamente. conversar, se abrir. Porque muitas pessoas falam assim, tá tudo bem com você, você tá com uma carinha estranha. Aí você fala, aí você decide se abrir. Não, sabe o que é? Não tô bem, tá acontecendo. Vai passar. Nem e a pessoa escuta segue. direito. Não é escuta. o automático que as pessoas respondem. Na verdade, as pessoas já estão elaborando a resposta que vai dar antes de você dizer qual é o seu problema. Por educação, no caso, Exatamente. Mas elas não estão nem aí pro seu problema. Não. Exatamente. Então, assim, essa é a área que eu gosto de atuar. Eu sempre gostei de ajudar pessoas. Se você fala assim, vamos fazer um projeto aqui pra... Tô engajada lá, porque eu tô assim, eu tô ajudando. Já ajudei... Eu já tô com uma ideia aqui que depois eu vou conversar com você. Já ajudei pra população de rua. Na época da pandemia, Eu já tô com uma ideia aqui pra vocês duas, então, pra você ver. Na época da pandemia, eu fazia cestas básicas, eu ia sozinho. Gente, eu tenho um Ford Ka, pequenininho. Eu ia, sei lá, no mercado 10 vezes pra poder fazer toda a compra, porque às vezes eu não conseguia gente pra ir comigo. Chegava em casa, eu higienizava todos os pacotes de alimentos não perecíveis para poder embalar. Depois eu embalava, óbvio, era com doações, né? Que eu arrecadava com os amigos conhecidos e que faziam essas doações. Sou grata também, porque sem isso eu não conseguiria. E ia botando no carro, conforme dava. E eu não falava assim, vou entregar a tal lugar. Não. Onde meu coração dizia assim, para aí e entrega para essa pessoa. E assim, era a pessoa catando lixo, tentando procurar comida no lixo, eu ia lá e dava. Teve uma vez que me emocionou muito, que foi uma mulher trans, catadora de papelão. E eu lembro que na época eu nadava no mar e eu tava com cesta básica na mala do carro. E tava começando a chover. E era cedo, eu nadava, era 6 horas da manhã. E tava começando a chover. Aí fui embora da natação para poder ir para casa. Aí eu vi essa mulher com a carrocinha iniciando para catar papelão, mas começou a chover, não ia ter papelão mais. O sinal abriu, falei, não quis nem saber, parei o trânsito, liguei pro Escalerta, falei, peraí, volta aqui. Você aceita uma cesta básica? Gente, ela começou a chorar, mas chorar. Eu falei, o que houve? Ela, não, você não tá entendendo. Eu saí de casa hoje sabendo que ia chover. Eu sabia que eu não ia encontrar papelão. Mas eu saí pedindo a Deus para que eu conseguisse, para poder comprar comida, que só tinha um pacote de arroz em casa. Amém. É assim, eu não tenho como expressar muita gratidão. Então, assim, meu trabalho me permitir... Óbvio, a gente precisa do nosso sustento. Mas meu trabalho me permitir ter o meu sustento, mas acolher as pessoas... Não tem como explicar. É algo, assim... inexplicável, só vivendo mesmo, sentindo. Porque... ajudar as pessoas, para mim, é o meu principal objetivo de vida. Não é carro do ano, não é mansão do ano, não é quantidade de seguidores, não é nada disso. Meu objetivo realmente é ajudar as pessoas. Muito bom.
Lindo. Amanda. Chegou sua hora. Eu falei, Mas não vamos deixa escapar. primeiro, ficou por último. Então. Vamos lá. Meu nome é Amanda, eu sou neuroestrategista, e aí vem uma questão, né? Neuroestrategista, até então não tinha essa profissão. O que é isso? O pessoal tá sempre acostumado com as profissões mais tradicionais, né? E aí a gente vê mais uma vez o poder da internet, que hoje foi surgindo novas áreas, e aí a gente vai se descobrindo. E como que eu cheguei nisso? Também não foi assim do nada, foi construção de momentos, né? Porque até então eu queria ser fisioterapeuta, nada a ver com o que eu tô fazendo agora. Mas aí tem um ponto em comum, que é mais uma vez o que tem todas em comum, essa questão do acolher, do cuidar. E mais uma vez, em questão do empreendedorismo feminino. Acho que tá nisso, na mulher, né? É. Além de empreender, é esse olhar sensível pro outro. E aí eu me identifiquei muito com a sua história, Jéssica, porque comecei justamente assim: filhos, a gente deixa tudo aquilo que a gente planejou pra poder estar cuidando do novo ser, né? E eu engravidei do meu primeiro filho com 17 anos. Ou seja, eu ainda estava terminando o ensino médio. E como que a gente faz? Meus pais não aceitavam no começo. E aí eu fui embora de casa e fui morar com o meu marido, que estamos até hoje. Consegui terminar o colégio, iniciei a faculdade de fisioterapia. Mas aí por intercorrências de não conseguir ter alguém para ficar com o meu filho. E ficou uma coisa assim inviável, fora outros problemas. Aí eu tive que trancar. E nesse meio, o que acontece? A gente tem que se reinventar. Com meu marido também foi a mesma coisa, porque agora eu tenho uma família para sustentar. E aí a gente vai tentando fazer alguma coisa, um pouquinho ali, até que eu comecei com papelaria personalizada. Essas lembrancinhas de festa, né? Falei, é o que dá para fazer em casa, porque também não dá para você sair para trabalhar fora. Mais uma vez, é aquilo. O salário, você vai pesar o salário com pagar uma creche, pagar uma pessoa. É trocar. Você vai ver que só vai ali pra se estressar. Justamente. E aí comecei com a papelaria personalizada. E ali era uma área que eu gostava muito, porque era também com crianças, né? Era a maioria de festa de criança. E eu, gente, é uma maravilha. Sendo que tem um porém. As pessoas não valorizavam muito a questão de ser papel. Por mais que tenha todo o trabalho ali manual, você a coisa mais linda, você personalizar realmente do jeito que a pessoa quer. Mas as pessoas não davam valor por ser papel. E aí começou as vendas caírem e eu comecei a não ter mais aquela vontade de fazer o que eu estava fazendo. Fora que em casa era um caos de papel. Meus filhos já acabou com encomenda dos outros porque ficava tudo pela casa. Falei, não, gente, já deu o que tinha que dar. Aí acabou que minha máquina que fazia corte ficou ruim. Eu falei, acho que não tem que ir por esse caminho mesmo, não. O que aconteceu? Tenho que me reinventar mais uma vez. E aí eu comecei a vender roupa. Criei uma loja de roupa feminina online. Falei, opa, eu acho que agora vai. Sendo que o maior erro quando a gente começa a vender alguma coisa é a gente querer contar com pessoas conhecidas. Não adianta, não adianta. Por quê? Porque você só vai se iludir. Você vai, não, dá certinho pra fulano, dá certinho. Gente, a pessoa tá ali pra saber o que você tá fazendo. Exatamente. Mas ela não vai comprar de você. Ela vai preferir comprar de outras pessoas. De pessoas, mais uma vez, que tenham um nome grande, que tenham alguma coisa, sabe? E não te ajudar ali que você tá começando. Mesmo assim, tentei me reinventar. Fazia provador, inventava ação, dava lembrancinha, contratei até blogueira. Mas, enfim, mais uma vez, fui desanimando. Mas aí, parei assim e pensei, cara, não dá. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente que tá acostumado a ter o nosso dinheiro, a ter a coisa pra gente depender de outra pessoa, a gente fica... Eu também ficava incomodada de querer ajudar em casa, sabe? E agora? Aí chegou um pouco, acho que pós-pandemia, que veio aquele boom do marketing de afiliado.
Venda o curso, faça seu dinheiro sem sair de casa. Aquele boom, eu falei, opa! E eles usavam a narrativa certinho. Mães que não podem sair para trabalhar, que não sei o que. Eu falei, gente, é aí que eu vou entrar. Chegou minha vez. Chegou minha vez, não? E naquele tempo, o que acontecia? Eles vendiam uma vida meio que perfeita. Só meio mesmo. Porque era sempre os luxos. Falei, opa, calma aí, que rapidinho isso aqui vai mudar. Vou botar meus filhos em escola particular, que não sei o quê. Nada. Comprei um curso, comprei outro. Conseguia fazer algumas vendas. Mas aí, o que aconteceu nesse meio todo, né? Em todas essas áreas que eu passei, inclusive como afiliada, vendendo diversos tipos de produto, infoproduto, eu cheguei a uma conclusão que o que a gente for, independente da área, a gente precisa se vender. Você é advogado, você precisa vender seu serviço. Você, como epiladora, você precisa vender seu serviço. Então, é uma coisa que é necessário, mas as pessoas têm um tabu para vender. Por quê? Já imagina aquele vendedor de loja chato que fica atrás de você. E já imagina, gente, vendedor chato. Tem que ficar insistindo as pessoas. Telemarketing, aquele que ligava antigamente para poder vender um plano, alguma coisa. E as pessoas têm essa falsa impressão do vendedor. De ser aquela coisa insistente. Foi? Aí que... Falei, não, calma aí que a gente tem que mudar isso. Porque vender é uma coisa que precisa ser comum. Porque em todas as áreas você precisa para oferecer seu serviço, tudo. E aí, o que acontece também? Pessoas têm ideias maravilhosas todos os dias, áreas perfeitas, sendo que não consegue mostrar isso pro mundo, para outra pessoa que for, né? E aí que entrou o neuromarketing como neuroestratégia. A gente começa a entender o que passa no negócio da outra pessoa. E aí a gente faz uma análise. E o que eu posso fazer para alavancar o seu negócio? Sim. E aí a gente entra na forma da emoção. Porque, juntando mais uma vez todas as áreas, o que faz uma pessoa comprar? Às vezes, não é um produto assim, compre meu negócio. Gente, não dá. Não dá. Sempre que você vai comprar alguma coisa, vocês podem prestar atenção aí da última coisa que vocês compraram. Vocês compraram realmente porque estava precisando? Não. Venda por Ou emoção. justamente porque você viu alguma coisa, uma praticidade? Um exemplo clássico Exatamente. é aqueles vídeos da Shopee. Ih, TikTok agora, TikTok Shop. sim! Gente, o que eles estão vendendo ali? Facilidade para o seu dia. Então, é isso que eu quero trazer para os negócios, para os empreendedores. Que você pode, ao invés de você ficar insistindo alguém para comprar, tornar a venda uma coisa natural. Fazer uma nova roupagem para o seu produto, para o seu serviço, o que você estiver oferecendo, e trazer um novo olhar com que as pessoas chegam para você sem precisar insistir, sem precisar daquele tabu de vendedor chato. Não, você oferece o seu produto como solução. Vender sem vender. Vender sem vender. Gente, tudo fica tão leve, tudo fica tão prático, e é aquilo. Outras pessoas com o mesmo problema vai se identificar. O que eu ouço muito falar é você não vende seu produto, você vende o que ele vai trazer. É a O que experiência, você vai né? ganhar com isso. É a experiência. É o resultado, é a transformação. E é o que a gente estava comentando antes de começar, Aham. né? A questão da Coca-Cola. Não fica ali as propagandas, compre esse refrigerante, compre isso. Não. Não, É toda aquela narrativa, é toda uma uma história. que você o quê? Grava. Isso fica inconsciente e depois você acaba comprando sem perceber. E hoje, querendo ou não, quem tem um negócio físico acaba também migrando para o online. O crescimento das compras pela internet hoje é gigantesco. Eu acho que foi depois da pandemia, né? Deu esse boom. Gigantesco. É. Porque antigamente as pessoas tinham medo de comprar as coisas e não receberem. Tinham medo de comprar e ser golpe. Não é que não Exatamente. exista. Existe. Mas hoje a objeção tá bem menor, né? E
internet. Quem diria, antigamente você mexia no celular, mal carregava as coisas, e aí hoje você tá fazendo tudo pelo celular, sua vida tá no celular. Sim. E se a gente perde isso aqui, a gente fica desesperado, né? Perde tudo. Então, aí Todas que eu... as informações. Literalmente tudo. Olha que perigo. E aí que nessa junção de olhando todas as áreas, que a solução justamente é a emoção, você trazer o seu cliente pra dentro daquilo, eu falei, gente, eu acho que aí vai dar alguma coisa. E foi que comecei a prestar consultorias e a dúvida principal era sempre praticamente a mesma, que era sempre assim, o meu produto é bom, mas eu não consigo vender. E assim, não consigo mostrar, as pessoas veem, o que acontece? As pessoas também ficam muito presas em like, em comentário, e às vezes, isso é só métrica de vaidade. Não quer dizer nada. Número de seguidores, gente, não quer dizer nada. Porque o que vai fazer a pessoa comprar de você, tá ali sempre, é o que você traz de solução para ela. A pessoa tá te seguindo ali, mas, por exemplo, se acontecer alguma coisa no seu dia que a pessoa não gostou, ela vai parar de seguir. Mas, por exemplo, vender produto não seria mais fácil de fazer o marketing do que um serviço? Tô perguntando isso, né? No meu caso, é serviço. E ainda tem a questão do código de ética da OAB, que não permite advogado fazer propaganda, né? Não pode. CRP também não. E aí, como é que é essa questão da venda do serviço? Então, tudo parte do princípio que eu também trabalho com infoprodutos, né? A gente começa sempre na pesquisa. Não adianta, tudo é vendável hoje, porém você tem que pesquisar o que você está oferecendo. E o que acontece em questão de serviços? Para a pesquisa principal, a gente começa sempre qual é a dor do seu cliente. Aonde que seu produto se encaixa, seu serviço se encaixa na dor desse cliente. E aí a gente começa a construir uma narrativa como se você estivesse falando diretamente com esse cliente, que é aí que entra na questão do serviço. Eu posso falar com um pouco de propriedade na questão que tem muito social media. Eles vendem o quê? Prestação de serviço. Monitoramento de rede, gerenciamento de rede. Mas e aí? O que é isso? Né? Você não é só o gerenciamento de rede. Ali, a sua rede social é o seu cartão de visita que vai fazer com que você venda mais. E é isso que você tem que mostrar. A transformação. O que ele vai ganhar tendo o seu serviço. Porque só serviço de tantas horas, infoproduto de tantas páginas, não dá. Não dá porque não vende mais. E isso você pode observar em todos os produtos, assim, na grande maioria, que o próprio iPhone. Você vê, as pessoas compram, às vezes, com o celular novinho. Exatamente. Mas eles querem trocar pela novidade. Às vezes nem liga a diferença é pouca do que está acontecendo na tua vida. Pelo status. Mas vocês conseguem entender que eles não estão naquela de, como eu posso dizer, quantos não sei o que de memória, o que você... Eles simplesmente a imagem, visual. Podem pegar o comercial e eles fazem o quê? Pega o celular, olha lá, não treme, que não sei o quê. Eles botam aquilo na prática pra você. E muitas das vezes nem muda tanto de um celular pro outro. Não muda. Né? E as pessoas vão lá... Não muda, justamente. Às vezes é 0,1 polegada maior. Quer dizer que não As muda, últimas linhas. bota uma cor diferente. Sim, e você vê as últimas Exatamente. linhas, o design é praticamente o mesmo. Agora que eu acho que vai ter uma nova atualização, mas você vê que a diferença é mínima. Eu acho que, assim, só o 3, cara, é mais diferente, né? O 3. 3 né? E o resto... Estamos no quê? 16, né? Sim, e então você vê que são coisas que, como eu posso dizer, você consegue vender tudo, mas para uma venda bem sucedida, o primordial que eu bato sempre nessa tecla é emocional. Porque a gente compra sem pensar muito. Porque, vamos se dizer assim, a gente viu, mais uma vez, os vídeos da Shopee ali, vai comprar. Gente, você fica lá, caramba, isso é bem legal. Não tá nem precisando.
Tem coisas que você dá pra fazer manualmente, mas você quer o quê? Agora tá aquela A onda do mix, praticidade. gente. Aquele mix. Todo mundo tá... Sim, todo mundo com aquele mix justamente. que faz espuma. Corta legume de várias formas. Não, mas o mix tá Não, demais. tem uns negócios assim, nicho, pra você colocar na parede. Gente, não precisa furar. Olha só, eles estão falando loucura, aquilo né? em si? Não. Eles botam lá a cena, tira, cola ali e Não, bota e seus detalhe, negócios do às dia a vezes dia. você já tem a sua prateleira lá bonitinha, mas aí você tira aquela que tá furada pra colocar outra porque não vai aparecer. Exatamente. Justamente. Então, hoje você vê que é Emocional. tudo assim. O que você puder colocar de prático pro outro, ele se ver ali com o seu produto como a solução, você não vai precisar insistir em nada. Muito E bom. vai quebrar muito esse tabu de que vendedor é chato. Porque as pessoas têm essa impressão de que vendedor é chato porque fica toda hora. Ai, que saco. Ai, tá me ligando. Ai, que, pô, não me deixa quieto. Gente, não precisa. Sim. Não precisa. Estratégia. E hoje eu Estratégia. tô justamente trazendo essa questão que pode ser leve. Porque o que que acontece? As pessoas também acham que vai botar o seu produto, o serviço na internet, milagre, vai vender. É. Gente, não é assim. Não é porque você está na internet que já vai ser automático que vai vender. Não vai. E mais uma vez, envolve narrativa, envolve as dores da pessoa do outro lado. E mais uma vez, de você sempre entender o que está se passando do outro lado. Porque também não adianta você... Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que isso... Não. Vamos ali estudar, vamos ali pesquisar para falar com base, porque também na internet veio a maravilha, uma maravilha. Mas também veio muita gente assim, mascarado. Exatamente. É só Sim. ali raso, né? E fala qualquer coisa e bomba. E aí, o que que a gente faz nesses casos? O que que a gente faz nesses casos? Aqueles vídeos bizarros Que que vem viraliza. assim e a pessoa Que sai do viraliza. nada. Do nada. Você acha que aquilo ali vende? Vocês acham que vende? Depende. Deve vender. Sempre tem alguém que compra. Eu também né? acho. Mas por quê? E fica aquela questão. Porque às vezes é uma coisa tão besta, tão idiota, mas justamente porque foge do comum e acaba, mais uma vez, prendendo o quê? A sua atenção. Por mais que ali não esteja oferecendo mais uma vez, mas sempre vem como forma de quê? De lembrete. E aí você lembra, talvez, daquela marca justamente por causa daquele comercial. É. Idiota. Ruim. Então aí que a gente começa a destrinchar isso. E eu vi que as coisas podem ser leves. Você consegue ter uma venda bem-sucedida sem ficar insistindo. Você não precisa estar ali refém de criação de conteúdo toda hora para poder ser visto. E, gente, é só você fazer assim, bem feito, básico, não ter preguiça de botar um pouco a cabeça para funcionar. Porque também acontece isso. Imediatismo, querer as coisas para ontem. E aí você atropela tudo. Processo. E aí, nesse meio de empreender, né, de descobrir essa área, que eu fiquei assim, cara, se eu puder ensinar sempre um pouco, tá ali destrinchando e ver as pessoas elogiando que era, Amanda, era só isso, poxa, minha comunicação melhorou tanto, já veio 2 clientes de tal vídeo, já veio... Você fica assim, olha... Tá vendo? Tá dando certo. Era o mínimo, sabe? E às vezes, só essa troca faz a diferença. E às vezes a pessoa não enxerga porque tá cego por esses conteúdos assim, rasos na internet. E aí, mais uma vez, não é porque está na internet que vai ser fácil de vender. Tem que ter todo o cuidado por trás. E, gente, qualquer trabalho é trabalho. Esqueçam facilidades, esqueçam. Gente, muito bom. Agora, eu acho que vocês se conectaram um pouquinho. Né? Bastante. Bastante. Conectaram, né? Muito bom. Agora, eu vou pedir para vocês 2 coisas para a gente poder finalizar, para cada uma de vocês. Primeiro, eu vou pedir para vocês deixarem um recado ali, cada uma apontando, olhando ali para a câmera. E por que eu peço esse recado? Já entraram em contato comigo, tanto com a Vanusa, de como a gente está fazendo esse trabalho. Muitas mulheres a gente acaba mexendo e disparando alguns gatilhos justamente só pelo fato da gente convidar para poder palestrar, porque nunca palestraram. Então, muitas mulheres desistem na hora de querer palestrar de última hora. Muitas mulheres não conseguem se ver, se olhar,
ter aquela autoestima de... E não só muitas mulheres que eu falo que desistiram de palestrar, mas infelizmente aconteceram 2 casos de tentativa de suicídio. Caramba. Deus. Então, eu queria que cada uma de vocês deixasse um recado para essa mulher, rapidamente, deixasse um recado para essa mulher que já pensou em desistir, que provavelmente, assim como eu falei, que tem mulheres que assistem os episódios, depois dão esse feedback pra gente, provavelmente pode ser que elas vejam esse episódio e a mensagem de vocês seja muito importante. Vou começar, presidente, com a Juliana. Bom, Câmera ali. eu já tive nesse lugar, não é igual, a dor de cada um não é igual, cada um vive de uma forma, mas é tentar encontrar dentro de você aquilo que volta a brilhar aos pouquinhos a sua luz mesmo e ter uma rede de apoio, ter amizades, ter mulheres ao seu redor que te auxiliam, que te ouvem ativamente, que te escutam de verdade e te impulsionam. Não ter medo. A vida, ela é muito bonita, tem muita coisa para te mostrar ainda e é só um capítulo que é difícil ultrapassar, não vou dizer que é fácil, mas não é impossível de ser ultrapassado. Mas procura ajuda também, porque é importante ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico também. Sim. Como é que faz para poder te encontrar, Juliana? A minha rede social é @Brito Biel, Biel é BIHEL-ADV. É o meu Instagram. Tá, muito bom. Agora, Jéssica. Quero falar que vocês são capazes. Ainda que tudo ao redor te faça desacreditar de quem você é e de quem você pode ser, você é capaz. A vida tá aí para ser vivida, ainda que a gente tenha muitas dificuldades, encontre muitas dificuldades, porque a vida é isso, ela é feita de dificuldades, mas você pode, você é guerreira. Nós mulheres somos brabas demais. Todo dia a gente levanta e faz acontecer, independente se você está doente, se você tá com alguma situação, a gente vai na raça e faz acontecer. Então você também pode. E acima de tudo nós temos Deus, que pode todas as coisas. Ele pode mudar todas as coisas, basta você querer e acreditar. Como é que faz para entrar em contato com você, Jéssica? O meu Instagram é @Jéssica com Y Freitas. Muito bom. Amanda? Vamos lá. Eu quero dizer que são situações, né, da vida, em questão de você estar aqui também se expor e escutar, né? E eu não sei se o Pedro vai lembrar, mas na minha primeira palestra, logo depois, eu recebi um convite aqui pro podcast e eu simplesmente não respondi, não apareci, porque eu vim também com uma crença de que o que eu tenho para ensinar, o que eu tenho para falar para outra pessoa. E independente aí da sua história, do que você esteja passando, sempre tem alguém que tá sempre passando pela mesma coisa. Nada que você vive é em vão. Então, tem alguém que vai se conectar, você pode ajudar alguém. Como aqui são situações também que, com certeza, vai aí te ajudar a levantar, porque, infelizmente, é a nossa mentalidade, é a nossa cabeça. Mas também são situações que acontecem que faz a gente chegar ao ponto. Mas o princípio de tudo é você não desacreditar, sabe? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E quando a gente se apega nisso, que ele pode fazer tudo, e você ter fé e querer principalmente sair dessa, você vai conseguir dominar o que você quiser. Mas você tem que acreditar, tem que confiar e principalmente não desistir. É isso. Mônica? A rede social dela. Assim, Aí. como é que faz para entrar em contato com você? Meu Instagram, o @ é Amanda R. Souza com S. Muito bom. É que... Mônica, isso. Então, mulher, eu não sei qual é a sua história.
Eu sei qual é a minha história, mas baseado em tudo aquilo que chega para mim no consultório, nossas histórias sempre vão se conectar. Nossas histórias sempre vão bater de frente com a mesma história. Aquilo que você ouviu a vida inteira, do meio no qual você foi criada. Pai, mãe, avós. Cada um tem a sua história, mas eu sei que você não é a sua mãe, você não é a extensão do seu pai, você não é aquilo que disseram para você desde quando você se entende por gente. Que você não vai chegar a lugar nenhum, porque eu vim dessa história. E hoje eu estou aqui mostrando para você que se eu sou capaz, você também é capaz. Assim eu falo com os meus pacientes. A minha história, eu abro a minha história para todo mundo. Hoje eu cuido de mulheres porque eu vim dessa história. Eu vim de uma família no qual ninguém acredita que pode ser alguma coisa. Então, assim, o medo, ele sempre vai existir. Não tem como, faz parte do ser humano. Ansiedade e medo, eles andam juntinhos, mas isso faz parte do ser humano. Mas você tem que enfrentar esse medo. Vem com medo mesmo, vem do jeito que você tá, entendeu? Porque aqui ou em qualquer outro lugar você vai ser acolhida, seja de qualquer forma. Então, assim, é o recado que eu tenho para você. Acredite no seu potencial, não tenha medo, só venha. Muito bom. E como... eu escolhi a rede social. Tá bom, eu estava esperando você falar. Sim. O meu Instagram é @psi.monicaalmeida. Mas presta atenção, é Mônica Almeida com um A só, tá? Não é Mônica Almeida, não. Muito bom. E como aqui no Leste Vale, aqui no Leste Conexão, toda mulher se conecta e ela também, ela não fica sem voz, queria, por favor, para poder se apresentar rapidamente, você. Aê! Ele ainda avisou, viu? Não foi surpresa. Ele ainda avisou. Não, logo na sua cadeira, cara, pra onde olha. Ih, coração deve estar... Gente, que é isso? Me apresento, né? Gente, eu sou a Isa, sou videomaker mobile. Não tem muito Mobile, tempo. meu Deus, o que é isso, mobile? Mobile é celular, ainda tô no processo. Tem 5 meses que eu tô nessa caminhada, mas eu acredito, assim, que Deus nos encontra, Com certeza. né? E eu vi aqui vocês falando, e assim, é um marco. Deus marca um tempo pra gente se reencontrar. Foi muito isso também. Vim da vida de CLT, trabalhando assim, mas sempre me conectando com filmagem, com vídeo, captação. Até mesmo assim, nas lojas que eu trabalhava, de roupa. Então, assim, como é que tá o Instagram da tua loja? Deixa eu ver. Vamos fazer um vídeo assim, sabe? Já tava tudo conectado, ligado. Realmente, assim, Deus me forjando desde o início para hoje estar aqui trabalhando e vivendo do audiovisual, que é possível, sim. E, assim, você começar com o que você tem, o celular que você tem, do jeito que você tem. E Deus faz acontecer, Deus acrescenta coisa, acrescenta ferramentas, acrescenta equipamento, acrescenta o que você quiser. E é isso, acredite que é possível. Deus faz todas as coisas. E até mesmo quando você achar, e agora, o que eu vou fazer? Onde que vai surgir uma ideia? Como que eu vou me reinventar? E o empreendedorismo tá aí para isso, ligado com a sua fé. Você só vai conseguir se você tiver fé para ir além, né? E é isso. Muito obrigada pela... Minha rede social é @i_Isabelle com S, um L só e Y no final. Dificultou bastante. Muito obrigada. Viu como fala bem ali escondida? Eu já tinha... Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Sim, pode falar. O que acontece? A gente falou muito de fé aqui, né? Então, assim, a Bíblia fala que Deus, ele só coloca no seu coração o sonho que você pode realizar. É isso. Então, assim, e outra coisa, Deus, ele só vai te dar aquilo quando você estiver pronta para receber. Então, e aí, como é que você vai receber se você não estiver pronta? Então, ó, se prepara. Não perca a oportunidade. É isso. Muito bom. Então, meninas, muito obrigado. E, gente, não esqueçam de seguir todas elas e não esqueçam de assistir não só esse episódio, como todos os outros episódios, tá Isso bom? aí. É isso. Obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!